Se eu tomasse esse exemplo aqui, 235, você precisaria fazer esse teste para verificar se é ou não é o número primo? Então, é assim, a gente teria que calcular a raiz quadrada dele e tal e tal. Mas uma coisa você pode já pensar logo de cara. Para esse exemplo aqui em particular, não há necessidade de você calcular a raiz quadrada. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, pelo critério de divisibilidade do número 5, que esse número é divisível por 5. Então, claramente, eu já consigo perceber que o 5 sendo divisor dele, ele não é primo. E por que que ele não é primo? Porque para ser primo ele só pode ter dois divisores, o 1 e ele próprio. Então tá na cara que esse número 235 não é primo, ok? Se você fosse fazer outra forma também aqui, para outros números, né? Utiliza a ideia do critério de divisibilidade. O critério ele pode servir para você verificar se ele é primo ou não é primo nessa primeira condição aqui, né? Mas você pode também utilizar outra ideia, porque você precisa definir, daqui a pouco quando eu for falar de decomposição, né, mais específico, né? Você precisa definir qual que é o menor número primo, pelo qual você consegue dividir. E aí você precisa testar, né, por intermédio de critérios de divisibilidade baseados nos números primos que você conhece. Daqui a pouco fica mais claro o que eu estou falando aqui. Vou pegar outro exemplo aqui. (541). Então, olha só. Não é par, então não é divisível por 2. Se você utilizar o critério do número 3, também não atende o critério do 3. Se você for fazer também pelo critério de divisibilidade do 5, ele não é divisível por 5, talvez seja por 7. Então, já cheguei até o 7 é um pouco mais chato, o critério dele é um pouco mais chato, e eu não percebi se esse número aqui é um número primo. Então, o que eu faço? Raiz quadrada dele, ok? Bom, o 541, vamos ver aqui os dois números que são quadrados perfeitos e que estão aqui mais próximos de 541, ok? Tem aqui, claro, um vídeo que eu falei aqui no canal também sobre raiz quadrada, tem várias estratégias lá de como que você pode extrair a raiz quadrada de um número natural, ok? Inclusive raiz quadrada de números que não são naturais, que não são inteiros, inclusive. Tá lá, eu vou deixar o link na descrição aí para você assistir esse vídeo, porque esse vídeo está cheio de informação interessante para você calcular a raiz quadrada. Eu vou utilizar uma das ideias que eu utilizei lá, né, para você calcular a raiz quadrada de 541. Que é basicamente assim, você tem ali 10 ao quadrado, 20 ao quadrado, 30 ao quadrado, 40 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400, 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1600. E observe que eu já passei de 541, então para nós interessa só isso aqui, ok? Bom, essa é uma parte da informação, a outra parte é essa daqui. 2 ao quadrado termina em 4, né? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado aqui, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. Até chegar no 10 ao quadrado lá que eu já coloquei, que é 100. Ok? Então, esses aqui são as repetições. Pela multiplicação, a gente sabe, né, que qualquer número que terminar com algum desses algarismos aqui vai ter como última unidade, né, esses números que estão aparecendo aqui, ó, o 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 e o 0 se terminar em 0 aqui no final, né? Bom, é o seguinte, nós temos aqui 541. As únicas possibilidades, ou a única possibilidade ali,
é 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado aqui. E terminar em 9. Então, ou ele termina em 1 ou ele termina em 9, certo? Porque os únicos que terminam em 1 aqui é 1 ao quadrado e 9 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada desse indivíduo aqui, se ele fosse por acaso um número quadrado perfeito, seria um número com 2 algarismos, certo? E um detalhe mais interessante, ou ele termina em 1 ou termina em 9. Ok? Pela aproximação, né? E aí o seguinte, 541 está entre 400 e 900. Ou seja, a raiz quadrada de 541 está entre 20 e 30. Ok? Entre 20 e 30. Dessa forma, ou é 21 ou é 29, caso ele seja quadrado perfeito. Se não, ele vai ser alguma coisa próximo disso. Ok? Fazendo 21 vezes 21, o que nós temos aqui? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 2, 4. Dá 441. Ok? Se for fazer 22 vezes 22, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4 aqui também, 2 vezes 2, 4. Tá assim, né? 4, 8, 4. Bom, aqui nós já vimos que o 484 está até um pouco, relativamente longe, né? Vamos testar aqui agora o 29. Nove vezes 9 é 81. Olha só, 9 vezes 2, 18. 18 mais 8, 26. 2 vezes 9, 18. Vem um para cá. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 1, 14, vem um para cá, dá 7 mais 1, 8. Já dá 841. Observe que já passou, né? Então, o que nós estamos tentando fazer aqui? É um número natural. A gente já tem aqui 22, então já dá para perceber que a raiz quadrada dele está entre 22 e 29. Vamos encurtar mais aí esse intervalo. Vamos tomar aqui o 26. 6 vezes 6, 36, né? E aqui, 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 2 vezes 6, 12. Vem um para cá, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 6, 7, 6. Passou. Então, é menor do que 26. Então, vamos pegar aqui o 24. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. 6. 17 vem um para cá, 576. 576 ainda é maior, mas é o máximo que eu posso chegar. Se reduzir mais aqui, né? O 23, a gente vai precisar fazer com 23 também. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. 9. 12 vem um para cá. 500. Então, olha só. 23 vezes 23 dá 529. E 24 vezes 24, 576. Então, são os dois quadrados perfeitos aqui mais próximos de 541. Então, se 541 é maior do que o 529 e menor do que 576, que são os dois números quadrados perfeitos mais próximos de 541, né? Então a raiz quadrada dele, 541, é menor do que 23 e maior que 22. Certo? O que nós vamos fazer agora é basicamente isso, então. O que nós vamos fazer? Pegar todos os números que estão aqui, que são menores do que 22, porque entre 22 e 23 não tem nenhum número primo, certo? Nem natural tem entre 22 e 23, né? Então eu vou pegar todos os números primos que são menores do que 22 e verificar se 541 é divisível por algum deles.
Então vamos lá, os números primos menores do que 22 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, aqui 17 e 19. O 21 não é primo, ele é composto, dá para dividir por 7. Então você tem esses números aqui para testar.